Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 1. A ressurreição. Amém? E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados. E além de tudo, como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Repetindo, ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. E ali o vereis. E eis que eu vos tenho dito. Tome seu assento em nome do Senhor Jesus. Quando eu leio o Evangelho, ou os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eu já disse para você que eu me enquadro na história, eu volto na história e eu tento me colocar na situação. Eu já disse para você também, para vocês, que o importante quando você estiver lendo a Bíblia é você se colocar na história, na situação. É você visualizar-se dentro do contexto que estava acontecendo ali. Por que isso? Porque é muito interessante você ler e entender alguns comportamentos que aconteceram. E aí você precisa fazer algumas perguntas: quando, onde e por quê? Quando aconteceu? Onde aconteceu? E por que aconteceu? Quando eu leio esse texto, eu começo a observar uma coisa interessante. Número 1, Jesus estava andando com os discípulos algumas horas antes, curando pessoas, libertando pessoas oprimidas, liberando palavra de salvação, perdoando pessoas que seria apedrejada, fazendo uma grande revolução através do poder de Deus, chamando os discípulos e soprando sobre eles: recebei o Espírito Santo.
reunindo os discípulos e dizendo para eles, de 2 em 2, vá nas casas, bata nas portas, libere paz seja contigo. Se ali não houver alguém da paz, sacuda a poeira em testemunha contra ele e vá para um outro local. E o que eu vou fazer? Você vai curar os enfermos, libertar os oprimidos. Você olha para esta imagem e aí você vê os discípulos alegres, voltando, dizendo assim, olha, eles encontraram. E antes de chegar até Jesus, eles começaram a conversar. E dentre a conversa, um dizia para o outro assim, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Eu cheguei numa casa, tinha uma pessoa lá que estava oprimida. E eu orei e a pessoa manifestou um demônio. E eu expulsei o demônio e eles ficaram alegres. E aí cada um contando uma história, cada um contando um testemunho, cada um. E é assim. Você foi chamado para isso. Há uma palavra liberada para a tua vida nisso. Há uma palavra liberada do céu para a tua vida. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pisarão nas serpentes. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso é uma palavra de decreto sobre a tua vida. É uma palavra de decreto sobre você. É um chamamento do céu para a tua vida. Esse mesmo chamamento veio sobre os discípulos que ali estavam, na Galileia, na Judéia, andando, em Jerusalém, andando. E Jesus um dia falou para eles, olha, até antes de falar para eles, ele chega no templo e diz assim, olha, esse templo será derrubado e será restaurado em 3 dias. Os religiosos não entenderam, acharam que o templo era o templo, a estrutura, e começaram a dizer, ele está blasfemando. E eu começo a entender e a imaginar a cena de Jesus pensando com ele mesmo. Eles não têm noção do que eu estou falando. Esse templo que eles tanto adoram, esse templo que eles tanto guardam, esse templo de tantas maracutaias sendo feitas aqui, esse templo que eles estão achando, não é esse templo de pedra, sou eu. Por isso que eu disse que o teu corpo é um templo. Aí agora eles estão ali, os discípulos chegam até Jesus e de repente ele começa a dizer assim, o filho será entregue. E aí alguém diz assim, como é que é? Está chegando a hora que o filho será entregue. De repente a ficha de Pedro cai. Não vai. E aí Jesus, cheio do Espírito, olha para Pedro e vê que há uma manifestação de uma palavra demoníaca. Ora, ao mesmo tempo que aquele Pedro, um simples pescador, uma pessoa que era um homem fiel, um homem sincero, um homem correto, de repente, escolhido como um dos 12, de repente agora liberou uma palavra que não era dele. E isso serve de alerta para nós termos um filtro no ouvido espiritual, porque nem toda palavra que chega até você é de Deus. O diabo, ele vai usar pessoas para falar, para tentar desmotivar você, tirar você do profético, para atrasar o processo de Deus na sua vida. Então você precisa ler esta palavra para que ela te dê vida. Você precisa orar para que o Espírito Santo fale com você. Você precisa consagrar a tua vida para cada dia Deus te encher. Por quê?
Os ataques são grandes, as batalhas são grandes, os vales virão, as lutas virão, e o diabo vai falar. E você precisa entender de onde vem essa voz. Agora Jesus havia dito para o Espírito que falou na boca de Pedro: para trás de mim, Satanás. O cenário de muitas coisas aconteceram, e agora chegou o momento da morte do que havia sido prometido em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Chegou o momento. As pessoas estão perecendo porque não querem olhar para o autor da vida. O orgulho, a prepotência, a vaidade, a arrogância não deixa a pessoa mudar de nível. O que vai acontecer? Vai morrer e não vai haver mudança. Não vai haver mudança. Você precisa reconhecer que você precisa do poder de Deus para que haja vida em você. Porque sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo, a vida é simplesmente uma vida. Vai levando de qualquer jeito. Não tem sentido. Não há felicidade. Se você olhar e observar, os grandes bilionários estão sofrendo de depressão. Por quê? Tem dinheiro, tem recurso, mas não tem a felicidade que é gerada pelo Espírito de vida. Quem é? O Espírito Santo. Chegou o momento de João 3,16. Ele morre, ele se entrega. A minha vida eu a dou. Não assassinaram Jesus, ele se entregou por nós. A tristeza, vamos para o cenário, vamos para a história, e comece a entrar ali e a imaginar-se naquela situação. A tristeza era muito grande. Você já passou pela tristeza de perdas? Todos nós já passamos pela tristeza de perda, perder alguém. A tristeza, ela é muito grande. E não era um simples alguém, era Jesus que estava fazendo um grande movimento de fé, de milagre, de avivamento profético, transicionando lei e graça, sofrendo toda a pressão, porém o reino foi estabelecido para que o nome do Pai pudesse ser glorificado. Ele morre, é sepultado. Como a palavra havia sido propagada, o que eles disseram? Põe soldado lá na porta, no sepulcro. Porque os discípulos, algum seguidor, pode pela madrugada, porque ele já havia dito que iria ressuscitar, pode pela madrugada alguém chegar lá e tomar o corpo, roubar o corpo, e aí vão dizer que ressuscitou. Põe soldado lá. E aí acontece esta situação aqui. No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Jesus já tinha morrido, sepultado. A tristeza estava lastrada em toda a região. Porém, uma dessas mulheres aqui
quando conheceu Jesus, teve uma experiência em especial. Ela carregava no templo, no corpo dela, uma legião de demônios. Não era um demônio. Não era um. Era uma legião. Uma legião. Uma média, segundo a contagem romana, uma legião de soldados era composta por 7.000 soldados. Imagina-se que dentro de um corpo, tivesse 7.000 demônios. Era o que esta mulher carregava. Tenta imaginar uma pessoa com 7.000 demônios. Tenta imaginar. Tenta, já imaginou a cena? Um certo dia eu fui expulsar um demônio. Foi até aqui. Eu me lembro que na hora que eu dei a ordem, e aí ele começou a dizer, não, eu vou acabar com a vida dele, eu vou acabar com a família, com as filhas, eu vou... E começou a falar o que iria destruir. Só que demônio, você trata de demônio como se trata de praga. Demônio é como se fosse uma praga. Você precisa eliminar na raiz. Uma pessoa possessa, ela tem força além do normal. Para você lidar, você precisa de poder e autoridade. E além de tudo, conhecimento. Esta mulher, ela estava carregando uma legião. Agora, só Deus sabe a vida que esta mulher estava vivendo. Um demônio já é uma desgraça total. Imagine uma legião. Às vezes você encontra pessoas que elas estão vivendo numa amargura terrível. Você passa numa situação e você não precisa ser muito espiritual. Você visualiza e vê a quantidade de demônios que a pessoa carrega. Faz a pessoa prostituir. Faz a pessoa se embriagar. Faz a pessoa praticar delitos. Há um tempo atrás eu estava vendo uma matéria. E aí fizeram uma entrevista para um homem. Por que você fez aquilo? Ele disse, eu não vi. Quando eu despertei em mim, já tinha feito. Sabe o que é isso? Demônio. Demônio. A Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Como é que um demônio entra? Através de uma legalidade no mundo espiritual. Abriu-se uma legalidade, o diabo entra. Lembra dos porcos? Viraram para Jesus os demônios que estavam naquele homem e disse assim: precisamos de um corpo. Deixa-nos que possamos entrar nos porcos. Nos autorize a entrar nos porcos. E aí Jesus vai. Foram para o precipício. Este é o caminho de qualquer demônio conduzir pessoas. Precipício. Morte. A ideia é essa. Esta mulher estava possessa, vivendo uma vida de amargura. A quantidade de demônio que ela carregava era num atacado e num varejo. Demônio num varejo e num atacado. Após a libertação, ela se tornou a adoradora de Cristo, seguidora. E agora elas chegam ao sepulcro chorando, triste, abatido, entristecida, desmotivado. É assim que acontece.
Quando você tem uma notícia ruim de morte, você fica mal. Você se sente o bagaço da laranja estragado. A coisa fica muito ruim. E aí elas estavam assim, chegando lá. Quando de repente, diz a Bíblia, que houve um terremoto. Entra na cena e tenta imaginar um terremoto local. Quem está ali vai falar o quê? A terra está tremendo. Tem alguma coisa acontecendo de anormal. Alertou a quem estava ali, inclusive os guardas. Quem estava ali não estava normal mais. Não estava. Porque no ambiente de glória, de poder, de unção, da manifestação, ninguém fica normal, ninguém fica parado. Algo irá acontecer. No momento do milagre, no momento da manifestação, até quem não tem nada a ver com o negócio entra no meio do movimento sem saber o que está acontecendo, mas ele vai vivificar o milagre de Deus. Lembra dos discípulos pescando? E pesca, e pesca, e pesca, e joga rede, joga rede, joga rede, e nada. Só que Jesus de lá, ele grita: lançai à direita. E aí, tarrafou, cheio, tarrafou, cheia, tarrafou, cheia. Quem não tinha nada a ver com o negócio, que eram os barcos e circos vizinhos, vem porque tem milagre para vocês aqui. Nada a ver. Quem não tinha nada a ver, a terra tremendo, aquela situação toda. E aí, presta atenção na situação. Um terremoto acontece. E aí aquelas mulheres chegam na porta. Só que o terremoto era a presença do anjo chegando. Só que o terremoto era a presença daquele que foi enviado pelo céu para testificar. Então, quando as coisas começarem a sacudir na tua vida, não fique apavorado, não fique angustiado, não fique com medo, não fique entristecido. Se tiver acontecendo um terremoto e você sabendo de quem é você diante de Deus, ei, fique tranquilo, porque esse terremoto vai trazer a presença de Deus, um milagre sobrenatural na tua vida, e você vai testemunhar um grande milagre do céu em ti. O terremoto vem trazendo o anjo do Senhor, o terremoto vem trazendo o milagre do Senhor, o terremoto vem trazendo o favor de Deus sobre a tua vida. Aspecto de luz, relâmpago, ou seja, mudou o ambiente. Você não consegue mais olhar para aquele ser que está ali. Ele é celestial. Imagino as mulheres olhando e não conseguiam. Lembra de Moisés quando desceu do monte? O povo pegou o véu e falou assim: não conseguimos olhar para você, Moisés. Por quê? Há uma luz no teu rosto. Aquele que tem uma vida de consagração, aí eu libero uma palavra para você. Aquele que tem uma vida de consagração, aquele que tem uma vida de busca, aquele que tem uma vida em Cristo, vai brilhar uma luz em você. Vai brilhar uma luz em você. E a luz que brilha em você, quem está do outro lado vai entender que é o milagre do céu em favor da sua vida. Tem milagre do céu proclamado para você. Tem milagre do céu liberado para a tua vida. Tem milagre do céu. Volte para o lugar que você estava. Fique no lugar certo, porque o anjo vai descer. Vai chegar um terremoto que vai trazer um avivamento profético para a tua vida.
É na Judéia, vai acontecer, na Judéia vai acontecer um milagre. Ele vai diante de você lá para te mostrar a grandeza do que Deus o levantou nessa terra. Ei, você foi levantado nessa terra para uma grandeza sobrenatural. Você foi levantado nessa terra para vivificar o milagre do céu na tua vida. Vai resplandecer a liberdade e a justiça do céu sobre a tua vida. Vai resplandecer. Como saber se Jesus está no controle? Vai resplandecer a luz, determinando tu alguma coisa. Fique firme, porque a luz do Senhor brilhará diante de ti. Ele irá com você. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou e Ele está dentro de ti para levantar você para um momento certo de um avivamento profético na tua família, de um avivamento profético no teu bairro, de um avivamento profético na tua cidade, de um avivamento profético no teu estado, de um avivamento profético no teu país, um avivamento profético para o mundo. Deus te chamou, Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te consagrou, Deus te chamou. Pode ficar certo, tem milagre de Deus para ti. Se você crê em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta alto para que o céu possa ouvir. Amém ou não amém? Deus é Deus de milagres. E o milagre de Deus na tua vida é para já. Fique sobre os teus pés em nome do Senhor Jesus. Uma palavra, uma unção, a sabedoria e o desatar do céu. Quando acontece na tua vida, o milagre já está decretado. O terremoto vem trazendo um avivamento de fé.